Nós tivemos eleição do 8º presidente da CBF. 8º presidente da CBF, um detalhe, é o mais jovem da história, hein? 41 anos. Ele, inclusive, acabou sendo mais jovem do que o Ricardo Teixeira quando foi eleito em 89, que tinha 42 anos. Então, até então, era o presidente mais novo. Samir Chaldry é o homem que vai comandar a seleção, a CBF e, consequentemente, a seleção brasileira pelos próximos 4 anos, desde 79, né? Quando, antes ainda de ser CBF, era a Confederação Brasileira do Desporto, aconteceram 14 presidentes. Ele é roraimense, de Boa Vista, conheço demais, foi 2 vezes já a Boa Vista em Roraima e é médico de formação. O pai dele foi presidente e é o atual presidente da Federação de Futebol de Roraima e ele acabou seguindo os passos do pai. Ô Nath, você deposita expectativas ou esperanças de que o Samir possa fazer um trabalho melhor do que vinha sendo feito na CBF? Não necessariamente, viu, Romano? E aqui não é uma crítica necessariamente à pessoa do Samir Chaldry, até porque a gente conhece muito pouco dele, né? Apareceu meio que de supetão nessas últimas 2 semanas, uma pessoa que não tinha muita relevância nos bastidores da CBF, nos bastidores aí da Confederação, da gestão do futebol brasileiro, mas foi escolhido como o substituto ideal para o Edinaldo pelo peso das federações estaduais que se uniram aí para colocá-lo nessa cadeira. Então, assim, a minha falta de esperança não é necessariamente em cima da pessoa dele, porque a gente sabe muito pouco, ainda que a falta de experiência dele tenha que ser algo a ser pesado neste momento. Mas a falta de esperança é pela forma como as coisas foram conduzidas, né, Romano? É difícil, não é uma eleição, porque eleição tem que ter adversário, tem que ter contraponto de ideias, tem que ter diálogo, né? Tem que ter ali um contraponto mesmo do que é melhor para este momento, do que um considera melhor, do que o outro considera melhor, do que precisa ser aperfeiçoado, do que não funcionou, do que funcionou. Isso não existe na CBF, é só uma única pessoa eleita por um outro grupo de pessoas. Então é difícil acreditar que o Samir terá a autonomia necessária, que ele não será de certa forma manipulado em algumas das suas decisões, que ele já não está sendo colocado ali condicionado a tomar determinadas atitudes para beneficiar quem escolheu que ele estivesse ali. Então, a falta de expectativa no trabalho dele vai muito por esse lado, mas de toda forma a gente tem que acreditar. Ele chega com um discurso, pelo menos nas entrevistas que concedeu até aqui, de descentralizar um pouco o poder da CBF. A gente sabe que na gestão do Edinaldo, né, o Edinaldo mandava em absolutamente tudo, calendário, jogos da seleção, tudo passava por ele, o que atrasava muito o processo e o que não é legal também, porque acho que existem outras pessoas competentes para participarem do processo das decisões, das coisas no futebol brasileiro. Então ele chega com esse discurso de descentralizar, de dar mais protagonismo também aos clubes, chega aí com um discurso aberto a mudanças, quem sabe mudanças inclusive no estatuto, para que nas próximas eleições a gente tenha um cenário diferente. Isso tudo é muito positivo, mas tem que ver se na prática ele vai ter autonomia para cumprir, né? Mas as federações, elas têm também esse poder e se uniram para colocar essa pessoa lá, que elas consideram que é quem melhor agrada, muito em função da falta de união dos clubes, que não tem o protagonismo hoje necessário para votar por uma questão do estatuto, mas essa questão do estatuto vem também da falta de união dos clubes na história do futebol brasileiro, né? Eles não conseguem se unir para pleitear nada, para buscar nada, para lutar por nada, e aí acabam sempre sendo passados para trás, né? E aí os clubes não estão com o Samir, as federações estão, e agora vamos ver até que ponto ele vai ter autonomia ou não para trabalhar, né, Romano? Eu acho... Já achava, né, e já tinha falado isso com algumas pessoas há um bom tempo atrás, eu acho injusto esse colégio eleitoral, primeiro as federações tendo o poder de voto 3, segundo só Série A e Série B votarem. Acho que Série C e Série D tinham que votar também, porque fazem parte do Campeonato Brasileiro. Aquelas equipes classificadas para a Série C e Série D, elas teriam que ter direito a voto. Agora elas não têm direito a voto porque se unirem, se os clubes, o que é meio difícil, mas conseguirem se unir em todas as séries, suplantam os votos das federações. E por isso
Você acha que alguém vai querer mexer no status quo? Mexer no que já tá aí? Mas de jeito nenhum, né, Nath? De jeito nenhum. Então, assim, são vários os pontos que nos deixam preocupados, né? Assim, ele vem de uma federação que tem pouquíssima expressão, são só 10 clubes filiados, uma federação que ele nunca presidiu, então ele não tem essa experiência de gestão. Ele foi eleito para ser presidente, mas ele só assumiria em 2027, algo que não vai acontecer, né? Porque ele tá aí agora na CBF. Ele tem toda uma participação, uma experiência, digamos assim, ali de tabela, por causa do pai dele, que é o presidente lá já há várias décadas, mas uma coisa é você acompanhar, outra coisa é você ser o cara responsável a tomar as decisões. Ele também nunca presidiu nenhum clube, então assim, é um currículo muito pequeno para um cargo de tamanha importância. A gente está falando de uma das confederações mais importantes do mundo, né? A única seleção pentacampeã, então ele tem uma responsabilidade e ele chega para assumir a CBF num momento em que o nosso futebol tem muitos problemas a serem resolvidos e problemas urgentes. Para citar dois aqui que nos afetam de maneira inevitável e nos afetam assim todos os dias, porque a gente fala disso todos os dias, que é o calendário e a arbitragem, né? Que impactam aí diretamente no resultado dos clubes, no desempenho dos clubes, que impactam aí, inclusive, no que os clubes pensam de uma temporada para outra, que é o calendário e a arbitragem. São problemas urgentes que ele precisa resolver e que foram temas que durante toda a gestão do Edinaldo acabaram sucateados. Um calendário cada vez pior, uma arbitragem cada vez pior. Então, é uma pessoa com tamanha inexperiência para lidar com problemas tão graves e estando sob a aba das federações, né, tendo sido escolhido sem muito debate, sem muito diálogo, sem muito contraponto, até que ponto ele vai de fato peitar, né, ter coragem ali de mudar algumas coisas, como por exemplo o estatuto, que tira das federações um poder que elas têm hoje que é gigantesco, mas por outro lado ele precisa entender que futebol é feito por clube de futebol, né, e que no Brasil os clubes precisam participar mais, como você falava, inclusive os da Série C, os da Série D, afinal de contas eles também disputam uma competição que é organizada pela CBF. Então é um cenário confuso, é claro, a gente precisa de tempo, dar a ele também o tempo para trabalhar. Todo mundo merece um voto de confiança, mas não é dessa forma que a gente gostaria que a eleição tivesse acontecido e não é necessariamente esse tipo de renovação que a gente precisa, né? Tem gente falando que é renovação só porque ele é mais jovem, porque é uma cabeça mais fresca, porque vem de um outro lugar. Não considero que seja renovação só necessariamente por isso. Ele vai ter que provar essa renovação no seu trabalho no dia a dia. E lembrando, Nath, olha só que interessante, dos 4 clubes mineiros de Série A e Série B, só o América não participou, né? O América foi da turma do boicote.